Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Deus Altíssimo, hoje e para todo sempre. Amém? Quero louvar, bendizer e glorificar o nome do Senhor por esta rica oportunidade que Ele me concede de estar nesta madrugada de domingo, dia 9 de junho de 2024, para glorificar o nome do Senhor. E nesta oportunidade vamos trazer aqui uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Amém? Deus seja louvado. E a palavra para nossa meditação encontra-se em carta paulina à igreja de Corinto, seu capítulo, primeira carta, capítulo 12, verso 1, a seguir está escrito: vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus, quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, e a outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Todas estas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Aleluia! E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Oremos. Pai, a Tua palavra lida nesta madrugada, que Teu Espírito Santo, Senhor, abra as mentes e os corações de todos, amados irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem. Que Ele revele o Teu querer em cada coração. Tira toda a frieza, todo bloqueio, tira toda a dispersão, abre o entendimento, renova as forças, Senhor. Abençoa cada um em nome de Jesus. Isso eu peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus seja louvado. Amados, darei um tema a esta mensagem. Aleluia. O tema é o dom excelente. Existem vários dons, todos dados pelo único Espírito, mas existe um dom mais excelente de que todos. Por isso, não passe este vídeo, assista até o fim e Deus falará aos seus corações. Amém? Glória a Deus. A palavra lida vai falar de 9 dons. Na verdade, esses são os mais conhecidos, mas não são apenas 9 dons. O texto lido fala que, primeiro, que ninguém pode amaldiçoar Jesus se não for pelo espírito do anticristo, porque ele é contrário a tudo que é da luz, porque eles são das trevas. Mas também o texto lido diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Amém? E aqui vamos trazer a mensagem concernente aos dons espirituais. Muitos acham que ser cheio do Espírito Santo é ter o dom de falar em outras línguas. Ainda dizem, se não for batizado no Espírito Santo. E o sinal para essas pessoas ser batizado no Espírito Santo é falar em outras línguas. Mas Paulo deixa bem claro que falar em línguas é um dos dons espirituais. E vamos, nesta oportunidade, biblicamente, discorrer quais são os dons e os melhores. A melhor? Sim, porque o próprio Paulo, ele vai deixar bem claro que é para mim e para você buscar os melhores dons. Aleluia! E aqui, neste capítulo 1, ou seja, a primeira carta aos Coríntios 12, do verso 7, a seguir diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espírito e a outro variedades de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Glória a Deus. Mas, como eu disse, aqui na relação lida do 7
a 11, fala de 9 dons. É os mais conhecidos, mas não são só esses. Existem outros dons. E nesta oportunidade, vamos trazer aqui outros dons que é também dado pelo único e mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. No mesmo capítulo de 1ª Carta aos Coríntios, e no verso 28, diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois o que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Então aqui já tem mais uma complementação de dons. Por exemplo, dom de administração, dom de serviço, de prestar ajudas. Aleluia! Mas ainda tem outros dons. Em Romanos, no seu capítulo de número 12, vamos lá conhecer outros dons. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas antes de conhecermos esses outros dons, vamos ver aqui ainda em 1ª Carta aos Coríntios, aonde Paulo ele diz o seguinte: tem todo o dons de curar, todos têm o dom de curar, fala todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E entre esses dons que ele fala, tem um que é excelência. Falarei dele mais na frente. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Em Romanos, no seu capítulo de número 12, encontraremos outros tipos de dons. Vamos ao texto. Romanos 12, verso 5 a seguir, diz assim: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Assim, alguém tem o dom de profetizar. Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, dom de serviço, sirva. E se é de ensinar, dom de mestre, ensine. E se é de dar ânimo, dom de animar, dá ânimo. Se é de dar ânimo, que assim faça. E ainda se é de contribuir, que eu contribua, dom de contribuição, generosamente. Contribua
generosamente. E se é de exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é de mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Tem o dom da misericórdia, o dom da liderança, o dom de contribuir, dom de dar ânimo, dom de ensino, além do dom de profetizar. Tudo isso são dons dados pelo mesmo Espírito. Muitos buscam dons para provarem que é cheio de Deus. Deixa eu dizer aqui aos amados irmãos e os amigos que me ouvirão. Ter dons é bom, inclusive para fazer a obra. Por exemplo, o dom de curar. Excelente se tem alguém enfermo, mas a honra, a glória é dele, do Senhor Jesus. Se tem o dom de profetizar, a honra também é dele. Aleluia. Se tem o dom de prodígios e maravilhas, a honra é dele. Qualquer dom que nós tenhamos é dado pelo Espírito Santo. E a glória é para o Senhor Jesus. Não é para mim nem para você. Por isso, muitos perderão sua salvação por conta de dons. Não é que seja pecado. E nem estou falando nenhuma heresia. Mas é o próprio Senhor Jesus que ele diz que muitos naquele dia vão ser reprovados. E esses muitos, eles tinham dons. Por exemplo, no capítulo de Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, no seu capítulo 7, verso 21, a seguir está escrito assim: glória a Deus, louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Melhor dizendo, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, dom da profecia? Em teu nome não expulsamos demônios, dom de poder? E não realizamos muitos milagres, dom de maravilhas? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Observamos que muitos não são poucos. É o que diz o texto de Mateus 7, que lemos. Aleluia. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia. O problema não é os dons. Como eu já disse, os dons, ele ajuda para fazer a obra, para mostrar o poder do Evangelho, porque a própria palavra diz, em Provérbio 19, e o verso de número, Provérbio 29, não é 19, Provérbio 29, verso de número 18, se não houver profecia,
Se não houver profecia, o povo se corrompe. Geralmente, o povo, ele quer ver milagres, mas o maior milagre que Jesus fez nessa terra não foi curar, não foi fazer cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, não foi ressuscitar mortos. O maior milagre é da salvação. Isso mesmo. Esse é o maior milagre. O homem, ser humano, que tem a sua carne caída, natureza caída, melhor dizendo, por conta do homem Adão. Então, só o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Como está escrito em João Evangelho, capítulo 16, verso 8. Aleluia. Zacarias 4:6 diz, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então os dons, ele é para fazer a obra, mas acima de tudo, glorificar o nome do Senhor. Muitos que têm o dom de cura e ora por bondade e misericórdia, o Espírito Santo opera para glorificar o nome do Senhor. Como lemos em 1 Coríntios, no seu capítulo 12, verso 3, que ninguém pode dizer que Jesus é amaldiçoado e não é pelo Espírito Santo. Mas também ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Amém? Então, o Espírito Santo, ele glorifica ao Senhor Jesus. E o Deus Altíssimo é glorificado através do Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, muitos estão cobrando para orar. E orar é, na verdade, mandamento. 1 Timóteo 2, do verso 1 ao 5, assim está escrito: Ademoesto, pois, que se faça deprecações, orações, súplica, por toda a carne, por todo que exerce poder e autoridade em eminência, para que tenhamos uma vida pacífica e sossegada. Isto é bom diante de Deus, que deseja que todos sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém? Então, é mandamento. Gálatas 6:2. Paulo escrevendo à igreja de Galácia, aos Gálatas: carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. O próprio Senhor Jesus, ele falando aos discípulos, evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 10, e o verso 7, ele diz assim: por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos,
expulse os demônios. Vocês receberam de graça, e dei de graça, e dei também de graça. É este o grande problema de muitos que estão cobrando absurdo para pregar a palavra, para orar, e de graça recebemos e devemos dar de graça. É assim que diz Mateus 10, verso 8. Como está escrito, como lemos. Aleluia. Por onde fores, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberão de graça, dei também de graça. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Certa época, Jesus, ele enviou 70 discípulos e mandou ir de 2 em 2. E ele disse: na casa que você descer a paz, e esta casa o receber, fique nela. E se tiver alguém enfermo, ore para ser curado. Então, os discípulos foram beber um pouco de água. Os discípulos foram. Essa história encontra-se em Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 10. O interessante é que quando os 70 voltaram e foram dar o relato a Jesus, e olha o que aconteceu. Lucas 10, verso 17. Os 72, eu falei 70, mas faltou 2, 72. E os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu, Jesus: eu vi Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Olha o verso 20. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Esta tem que ser a minha e a sua maior alegria. Não é porque temos dons para expulsar demônios, para curar enfermos, o dom da palavra, o dom da profecia, o dom do ensino e qualquer outros dons. Mas tudo isso vai passar. Todos os dons vão cessar. Mas eu disse que tem um excelente. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E o interessante é que eles voltaram alegres. E quando disseram a Jesus que no nome do Senhor os demônios submetiam a ele, ou seja, era submisso, porque quando repreendia no nome de Jesus, realmente caía por terra. Mas para isso, precisa estar em obediência, porque o nome de Jesus tem poder, mas só tem poder na boca
de alguém que é temente a Ele, que obedece, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui na terra, como homem, ele foi cheio, transbordante do Espírito Santo. Toda a obra que Jesus fez na terra, no seu ministério terreno, que durou 3 anos e aproximadamente 6 meses, foi pelo Espírito Santo. Por isso, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles fizeram prodígio e maravilha. A sombra de Pedro expulsava demônio, curava enfermo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 ao 17. O lenço de Paulo e os seus aventais era levado e tocava nos enfermos. Os demoniados eram libertos e curados, porque na verdade eram cheios do Espírito Santo. Porém, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e no verso de número 13 a seguir, tinha 7 crentes. Esses crentes carnais e querendo ser espiritual. E o texto vai nos revelar, no capítulo de número 19 de Atos, verso 13 a seguir, diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Observe que esses 7 homens eram filho de um sacerdote por nome Cefas, mas não tinha intimidade com o Senhor. Lhe faltava o Espírito Santo. Não são todos que proferem o nome do Senhor que tem nele, na sua vida, o Espírito Santo. E olha o que aconteceu. E eles diziam, alguns judeus que andavam expulsando espírito maligno tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, aleluia, eu ordeno que saia. Verso 14. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, uns dos chefes dos sacerdotes do judeu. Um dia a casa cai. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles ficaram desfigurados. Aleluia! Que eles fugiram da casa nus e feridos. Aleluia! Então, meus amados, não é apenas falar de Jesus. Tem que ter, acima de tudo, o Espírito Santo na vida, operando. E para isso, temos que ser separado deste mundo que jaz no maligno. 1 de João, capítulo 5, 19. O mundo inteiro já jaz ou está sobre o poder do maligno. Versão NVI diz: o mundo inteiro está sobre o poder do maligno. Glória a Deus.
Amados, então os dons, ele é muito importante. Paulo falando sobre dons, porque um dos dons que é mais usado na igreja é o dom de falar em línguas. E muitos, pela sua ignorância, acham que falar em línguas, eles estão cheios do Espírito Santo. E não é. É apenas um dos dons. Em 1 Coríntios, seu capítulo 12, do 7 ao verso 11, lá tem 9 dons. Entre eles, o dom de línguas, de falar em outras línguas. Mas também tem um dom de interpretação de línguas. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que ele, Paulo, ele prefere falar em 5 palavras de sua compreensão do que falar em 10.000 em línguas estranhas. Aleluia! Por que Paulo fala isso? Porque quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, e quem ouve não entende, então não edifica a quem ouve, só a ele mesmo, e nem ele mesmo sabe o que ele está falando. Aleluia! É o Espírito que testifica com o Espírito de Deus. Porém, Paulo falando ainda aos Coríntios, no capítulo de número, aleluia, 14. E aqui vamos revelar também o dom excelente. Só esse dom permanecerá para sempre. Isso mesmo, só um dom vai permanecer para sempre. Todos os outros vão desaparecer. Mas enquanto Jesus não vem, vamos usá-lo com temor e sabedoria para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. No capítulo de 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer assim, verso 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que a interprete, para que a igreja seja edificada. E é um grande erro muitos pregadores e pastores que estão vazios da palavra. Eles lêem alguns versículos e depois manda que todos falem em línguas. E aí a igreja fica no alvoroço, mas só na carne, porque está vazio da Bíblia. Porque o dom mais excelente, falaremos já já. Glória a Deus. Aí Paulo diz, agora, irmão, se eu for visitá-lo e falar em línguas, em que lhe serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Verso de número 18, ele diz assim, 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus por falar línguas mais do que todos vocês.
Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensivas para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Aí o verso 20, olha que Paulo diz: irmão, deixe de pensar como criança, porque essa questão de falar em línguas ao mesmo tempo é criancice, é o que está dizendo Paulo. Irmão, deixe de pensar como criança, com respeito ao mal, seja criança, mas quanto ao modo de pensar, seja adulto, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiro, falarei este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que crê, ou seja, os crentes. A profecia, porém, é para os que crê, os crentes, e não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos, aleluia. Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido que é pecador e por todos será julgado. Louvado seja o nome do Senhor. Para começar, o dom da profecia, segundo Paulo, é melhor e maior do que falar em outras línguas, a não ser que a interprete. E ele deixará isso bem claro. Glória a Deus. E diz assim: glória a Jesus. Verso 33. 1 Coríntios 14, verso 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Santo aqui não são imagem, como os pagãos católicos. Santos são todos que são separados deste mundo com as suas paixões, tradições, cultura, para servir ao nosso Senhor. Amém? E diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Permaneçam, aleluia. Aliás, o verso agora de número 36. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ele alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isto, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem, aqui ele repete de novo, busque com dedicação profetizar, e não proibais ou proíbam em falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então aqui mesmo Paulo fala que se alguém fala em línguas, que fale pelo menos 1, 2, no máximo 3, mas que a interprete. Olha o que ele diz. Glória a Deus.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. No verso de número 26. Portanto, 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reunirem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3. Aleluia. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. O que nós vemos é uma bagunça. Muitos falando em língua ao mesmo tempo, vários, e não tem ninguém para interpretar. E Paulo é enfático. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. E ele diz que sem 2 ou 3 tem que ter intérprete. Caso contrário, fique calado. Tratando-se de profecias ou de profetas, fale 2 ou 3. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Devemos julgar a profecia, porque a palavra de Deus é a única profecia inerrante. Mas o profeta, muitas vezes, profetiza na carne, ou ainda pelo anticristo. Por isso que Paulo diz que devemos ter o dom de discernir espírito. Aleluia. Glória a Deus. Agora, amados, quando Paulo, no capítulo 12, falando dos dons, e quando chega no versículo 31, que é o último capítulo, o último versículo do capítulo 12, ele diz assim: entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E qual é esse caminho mais excelente? Que também é um dom. O amor é o único dom que vai permanecer para sempre. Em 1 carta aos Coríntios, que é o caminho mais excelente que Paulo fala, que é o amor. E para não ficar nas minhas palavras, no capítulo 14, verso 1 diz assim: siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Mas o caminho excelente é o amor. Aí Paulo vai dizer o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenho uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria,
não se orgulha, não se maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão. Fala em línguas. As línguas cessarão. O conhecimento passará. Pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, e o que é imperfeito desaparecerá. Profecia, qualquer tipo de dons, exceto o amor, que é o dom excelente. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aleluia! Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Aleluia! Veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Paulo está falando de Jesus, que agora conhecemos em parte, mas conheceremos quando estivermos com Ele face a face. Aleluia! Verso de número 13. Assim permanece 3. Dos dons, permanece 3. A fé, porque é a fé que vence o mundo. 1 de João, capítulo 5, verso 4. E a fé que vence o mundo é crer no Filho de Deus, Jesus. Assim permanece agora esses 3. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aleluia! Amados, muitos confundem paixão com amor. Muitos dizem, estou apaixonado. É o homem da vida dela, é a mulher da vida dele. Mas, quando tem alguma discussão, acaba-se o amor, entre aspas, a paixão. Porque paixão mata, mas o amor, como tem um provérbio, constrói. E Paulo diz que o amor, como está escrito no verso 4 de 1 Coríntios 13, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas a profecia desaparecerão, as línguas cessarão, conhecimento passará. Aí vai permanecer 3. Exatamente a fé, o amor, a fé e a esperança. Mas dos 3 o maior amor. Por quê? A fé e a esperança precisamos enquanto estamos aqui em carne. Mas o amor permanecerá para sempre no céu. Porque Jesus é amor. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor,
que Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós miseráveis pecadores, Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Como está escrito em Romanos 5 e o verso 8. Mais o verso 5 de Romanos 5:5. Aqui está o segredo. Porque o próprio Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então esse é o dom excelente. Não adianta ter todos os outros dons se não tiver o dom do amor, porque esse permanece para sempre. E quem tem o dom do amor, ele não vai ser, por exemplo, rejeitado por Deus. Ele não vai ser rejeitado nem pelo Pai, nem pelo Filho, nem pelo Espírito Santo. Porque esta obra se faz com amor. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E quem faz por ganância, na verdade, o galardão dele aqui na terra. E naquele dia, Jesus dirá que não os conhece. E falando de nos alegrarmos, não é porque tem um dom de poder para expulsar demônio, porque o Senhor Jesus nos deu essa autoridade. Eis que vos dou poder para pisar escorpião e serpente, e nenhuma força do mal lhe fará dano algum. Mas não é para você nem eu pisar no escorpião, a não ser com aquela bota, digamos, dos policiais, que é, digamos, bastante potente e não tem risco do escorpião picar no pé. Aí pode pisar com ela. Mas não vai pisar de sandália nem descalço não, porque vai ser picado e se não tiver um antídoto a tempo, morre. E não é para pisar em cobra. A Bíblia está falando isso aqui, mas é uma forma figurada, não é literal não, viu? Cuidado. Cuidado com os ensinos de fariseus. Aleluia. Então o poder está na fala. Não é literal de pisar, nem pegar. Quando falamos no nome de Jesus, se o Espírito Santo estiver na sua vida e na minha vida, é Ele que opera. Quando proferimos a palavra em nome de Jesus, o mal tem que sair. Então, meus amados, o dom por excelência, e esse é o que permanece, é exatamente o dom do amor. Por isso que o fruto do Espírito, como está em Gálatas, capítulo de número 5, verso 22 e o verso 23 na NVI. Outras versões é só verso 22. Mas na NVI é 22 e 23. Lá encontramos o fruto, que é dividido em 9. É um fruto dividido em 9, não é os frutos. Por exemplo, quando você pega uma tangerina, é uma laranja, mas quando você descasca tem vários gumes, não é assim? Então o fruto, ele é dividido em 9, o fruto em 9. E o fruto é Gálatas 5 e o verso de número 22. O primeiro gume da laranja, que é o fruto, é amor. Aleluia. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. O segundo, depois do amor, é alegria. O terceiro, paz. Quarto, paciência.
Quinto, amabilidade. Sexto, bondade. Aleluia. Sétimo, fidelidade. 8, mansidão. E o nono, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando a palavra diz que aquele que anda nas paixões não terá salvação, o fruto do Espírito, e o apóstolo Paulo é enfático dizendo, se nós andamos pelo Espírito, devemos crucificar as paixões da carne, como está escrito no verso de Gálatas 5, glória a Deus, e o verso de número 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões, aleluia, e seus desejos. A Bíblia diz claramente que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Quem vive nas paixões da carne, futebol, novela, reality show, política e outras coisinhas mais. Tudo isso é paixão, e paixão mata. Então muitos dizem que não tem problema nenhum, não tem nada a ver jogar um baba, não tem nada a ver torcer pelo seu time, porque o pastor A, pastor B fazem. Amados, não vamos prestar conta a homem algum, mas ao sumo pastor, Jesus. E a Bíblia é clara, em Colossenses capítulo de número 3, verso 5, faça morrer toda paixão terrena. E é por causa dessas coisas, das paixões terrenas, que vem a ira de Deus sobre todos que vivem na desobediência. Ainda para encerrar, no capítulo de número, Tito, carta Paulina, seu filho na fé Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2, verso 11, a seguir diz assim, aleluia, porque a graça de Deus, graça é o favor imerecido. Então, se é pela graça que somos salvos, é pela fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, se não obedecermos, já que é um favor imerecido, corremos um sério risco de perder a salvação. Pense nisso. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ser humano. Ela, a graça, nos ensina a renunciar, a abandonar. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que vocês devem ensinar, é isso
que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade e que ninguém o despreze. Paulo foi incisivo, enfático, objetivo, falando a Tito, para que ninguém o desprezasse, mas que ele deveria exortar, para que todos deixassem as suas paixões mundanas, terrenas. Futebol é paixão, política é paixão. Por essas duas coisas, muitos matam, até mesmo em família. Cuidado, meus amados, com as doutrinas coach, pregadores de rosas, heresias. A Bíblia é a única regra de fé. É inerrante. Encerrando esta mensagem, o dom mais excelente é o amor. E o amor mais excelente é o perdão. Isso mesmo. João 3,16 diz, porque Deus amou. Esse amor pode trocar por perdoou. Porque Deus perdoou o ser humano, aleluia, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Romanos 5,8. Porque Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós miseráveis pecadores, deu seu Filho único para morrer em nosso lugar. E o dom mais excelente, Romanos 5,5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Amém? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo continue derramando em nossos corações o amor, o fruto do Espírito, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém? Shalom, Adonai, e um grande abraço.